Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre empréstimos segundo a Bíblia. Fica aí comigo. Olá! Volta mais barato. Vamos falar então sobre empréstimos. O que será que a Bíblia nos diz sobre isso? Mas antes, já quero te pedir para deixar o seu like, para se inscrever aqui no nosso canal e para ativar o sininho. Assim, toda vez que nós lançarmos vídeos novos, você já fica por dentro da novidade, tá bom? Então vamos ler aqui a palavra para ver o que é que a Bíblia nos orienta sobre empréstimos. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Me diz uma coisa, você tem algum empréstimo? Como que você se sente em relação a esse empréstimo? Você se sente escrava dele? Eu sei que talvez você não se sinta escrava, talvez os pagamentos estejam em ordem, talvez estejam dentro do orçamento. Mas me fala, e se você ficar sem pagar esse empréstimo, o que é que acontece? Você tem a liberdade de não pagar esse empréstimo? Então, de certa forma, ele realmente nos traz a essa escravidão, né? A gente fica preso a isso, àquela instituição, àquele valor mensalmente, em alguns casos por anos, devido àquele empréstimo. Tudo que você vai fazer, você tem que saber que aquele dinheiro está reservado para o empréstimo. Consegue entender isso? Mesmo que você esteja pagando em ordem, mesmo que o empréstimo esteja dentro do teu orçamento, é algo que você acabou se amarrando aí, você acabou, como a Bíblia diz, a Bíblia chama de escravo, né? Eu sei que talvez seja uma palavra forte, mas a Bíblia é a verdade, é ela quem está falando isso. E eu sei porque eu tive diversos empréstimos. Para você que ainda não conhece a minha história, tem vídeo aqui no canal, eu falo um pouco da minha história. Então eu já tive aí quase 100 mil reais de dívidas entre cheque especial, que é um tipo de empréstimo, 11 cartões de crédito, que quando você entra no rotativo você parcela, também é outro tipo de empréstimos e outros empréstimos. Eu tinha um empréstimo, aí fazia um empréstimo para pagar outro empréstimo e eu bem sei, e para mim isso era muito verdade. Eu me tornava ali escrava, né? Então muitas vezes nós vamos em busca de empréstimos para pagar algumas contas ou para adquirir algum bem e não nos atentamos ao quanto isso pode depois nos prender por muito tempo. E depois o que acontece? Você acaba levando uma vida de ter que ir trabalhar somente para pagar aquilo, ou para pagar várias outras despesas, ou como era o meu caso, vários empréstimos, cartões de crédito e cheque especial, tá? Então assim, às vezes aquilo que a gente vai comprar no momento, parece que fazer um empréstimo é tão tranquilamente, é tão fácil, hoje você faz até mesmo pelo aplicativo, né? Só que depois você acaba tendo que viver essa vida de trabalho para poder pagar aquele empréstimo por aquele bem que talvez você nem esteja usando, ou como muitas pessoas acabam comprando algo para mostrar para outras pessoas que talvez nem se importe com você, tá? Então assim, ou para ter aquele carro ou aquela casa que depois você tem que trabalhar tanto para pagar isso, que nem desfruta. Quantas pessoas estão aí pagando empréstimos dos seus carros e eles estão na garagem, porque o valor consome tanto do teu orçamento que depois não sobra para fazer uma viagem com o carro, para abastecer o carro, para dar uma volta. Então, de que é que adianta, tá?
E era isso que eu queria trazer para você, essa reflexão do que a Bíblia fala, que quem toma emprestado se torna escravo, tá? Mas eu trouxe aqui para te ajudar alguns pontos importantes que você deve levar em consideração. Eu vou falar com você que ainda não fez o empréstimo e com você que já tem o seu empréstimo. Então, para você que ainda não fez e está pensando em fazer, eu sei que existem realidades, situações em que a única forma, o único caminho é o empréstimo, tá? E não estou aqui falando para você nunca fazer. Eu só entendo que você deve fazer de forma consciente para que isso não se torne uma escravidão na tua vida, tá? Então, se você está ainda pensando em fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é montar o seu orçamento. Não adianta, gente, esse é sempre o primeiro passo, esse é sempre a primeira coisa que você vai fazer. Então a pessoa vai lá fazer um empréstimo, adquirir algo, uma forma de empréstimo, ou até mesmo um empréstimo como renegociação, só que ela não otimizou o orçamento ainda. De repente, se ela tivesse otimizado o orçamento, organizado, tirado aquilo que não está sendo útil no momento, às vezes já caberiam ali as parcelas e nem seria necessário um empréstimo, tá? Mas existe, por exemplo, se ela já fez e ela está indo fazer o empréstimo, mas como que ela vai saber até onde ela pode ir? Até com que parcela ela aguenta, qual parcela que cabe de fato no seu orçamento? Porque não adianta você achar que R$ 500 cabe no seu orçamento e depois você vai olhar e ver que só cabiam 300. Esses R$ 200 de diferença a longo prazo, e talvez nem precise ser a longo prazo, vai te trazer uma bola de neve, porque aí num mês você não dá conta, você precisa deixar de pagar uma conta para cobrir aqueles 200, no outro mês aquela conta que você deixou de pagar, ela precisa ser paga, aí você tem que deixar de pagar outra conta para cobrir aqueles 200. Então, uma das coisas mais importantes, monte primeiro o seu orçamento. Veja se você já otimizou, já organizou, já colocou tudo no eixo, se você está de fato vivendo de acordo com a sua renda e veja qual é exatamente a parcela que cabe no seu bolso. De preferência, faça uma parcela menor ainda do que aquela que você acha que cabe, porque existem muitos imprevistos na vida, né? E se aí depois sobrar, você pode antecipar e ganhar até desconto sobre isso, tá bom? Outro ponto importante, antes de você fechar ali com o banco, pesquise em outros bancos. Você consegue fazer isso hoje direto no site do Banco Central, em estatísticas e taxa de juros. De repente, o banco que você está indo é um dos mais caros, e aí você pode procurar outro banco para ter a taxa de juros mais baixa e pagar um valor mais em conta disso, só gastando alguns minutinhos fazendo essa pesquisa pela internet, tá bom? Outra informação muito importante é não feche o seu empréstimo sem analisar o seu contrato. Eu sei que na hora é uma correria, a gente fica apavorado, e são muitas letras miúdas que às vezes você não entende, mas faça com calma. Analise o custo efetivo total, porque nem sempre aquela taxa de juros que foi te passado é a taxa final, porque às vezes tem a taxa de juros, mais outras taxas, mais IOF, mais várias coisas que eles inventam lá e acaba que a sua taxa mensal é muito maior do que você imaginava. Então, no final das contas, vai sair muito mais caro, tá? Você também precisa analisar se não tem nada embutido ali. Tem muita gente sendo enganada aí pelos bancos ou por outras instituições com vendas casadas, embutindo ali para você seguro prestamista, título de capitalização, seguro de vida.
coisas que não são necessárias, que você pode depois ver a parte no caso do seguro, né? Você pode analisar a parte, não precisa embutir isso num empréstimo, tá? E agora, para quem já tem um empréstimo, quais os pontos aqui que eu quero te trazer de alerta? O primeiro deles é analisar o seu contrato. Mesmo depois que você já fez o empréstimo, existem algumas coisas que você pode ter sido, de certa forma, enganada pelos bancos ou pela instituição, que é o que eu acabei de falar, a venda casada, tá? Eu tenho alunas aí que receberam 2.000, outra 1.400, outra 900 de volta do banco, porque estava embutido nas parcelas delas vendas casadas que elas não tinham autorizado. Então, com toda a orientação ali, elas foram até o banco e solicitaram a restituição desse valor. Então, o que você pode fazer é uma análise do seu contrato para ver se não tem nenhuma irregularidade, tá? Outra coisa é que aquela pesquisa que eu falei de fazer antes de fechar o seu empréstimo, você pode fazer agora também, tá? Ver se tem outra instituição mais barata e aí você solicita a portabilidade de dívidas. Esse banco com a instituição mais barata vai comprar a sua dívida e agora você vai dever para o banco que tem a taxa de juros mais barato, tá? Então, ou seja, a sua parcela vai diminuir. A quantidade de parcelas continua a mesma, mas o valor da parcela diminui porque a taxa de juros é mais barata. E outro ponto é que você pode antecipar essas parcelas, tá? Com a antecipação, você consegue aí diminuir quase metade da parcela. Muitos bancos não têm essa opção pelo aplicativo, justamente porque eles sabem que vão perder dinheiro nesse sentido. Talvez você precise ir até o banco e fazer essa solicitação, tá? Mas tem alguns que têm aí, principalmente os bancos digitais, tem essa opção direto no aplicativo. Você pode até fazer só para você ver ali a diferença que é do valor da parcela quando você antecipa. Então você pode esperar de repente um 13º, ou de repente um valor que vai cair para você e aí você já antecipa essas parcelas e já se vê livre disso, tá bom? Então é isso no vídeo de hoje, espero que tenha ficado cada vez mais claro para você e que a palavra de Deus, ela sempre tem direção para as nossas vidas, tá? Beijo para você e até a próxima!